Imagine que você passou a vida inteira construindo um castelo de areia em uma praia onde a maré é imprevisível e o vento sopra sempre contra a costa. Esse castelo é o seu patrimônio investido exclusivamente em reais, uma moeda que, apesar de ser o nosso porto seguro cotidiano, representa apenas uma fração minúscula e volátil da economia global. Diversificar no exterior não é mais uma estratégia de diversificação avançada para investidores institucionais, mas sim um mecanismo de defesa vital para qualquer brasileiro que deseja proteger seu poder de compra contra a inflação estrutural e a instabilidade política que historicamente assolam as economias emergentes. Quando você investe em ativos dolarizados, você deixa de ser um passageiro passivo das decisões do Banco Central do Brasil e passa a ser sócio das mentes mais brilhantes do planeta, das empresas que ditam o ritmo da tecnologia, do consumo e da saúde global, garantindo que, se o real perder valor, como tem feito sistematicamente nas últimas décadas, o seu patrimônio internacional atue como um contrapeso, uma âncora de ouro que mantém suas metas financeiras intactas, mesmo em meio às tempestades locais, transformando o dólar de um inimigo que encarece sua viagem e seu iPhone em um aliado poderoso que potencializa sua liberdade financeira a longo prazo. Antes de mergulharmos nos gráficos e nas estratégias que podem mudar o patamar da sua carteira, precisamos estabelecer um pacto de transparência e responsabilidade, pois o mercado financeiro, embora ofereça caminhos extraordinários para a multiplicação de riqueza, não é um terreno de certezas, mas de probabilidades e riscos gerenciados. Este vídeo tem caráter estritamente educativo e informativo, servindo como uma bússola teórica para que você compreenda os mecanismos por trás dos veículos de investimento, e não deve, sob hipótese alguma, ser interpretado como uma recomendação direta de compra ou venda de ativos, visto que cada decisão deve ser tomada com base no seu perfil de risco, horizonte de tempo e objetivos pessoais. Lembre-se sempre de que o desempenho passado, por mais brilhante que tenha sido o histórico de décadas do mercado americano, nunca será uma promessa de retornos futuros, e a volatilidade é o preço que pagamos por retornos acima da inflação, exigindo que você estude, compreenda o que está comprando e, se necessário, busque o auxílio de um profissional certificado para alinhar essas ferramentas à sua realidade financeira específica. Para visualizarmos a importância dessa dolarização, precisamos desenhar a linha do tempo que nos trouxe até aqui, começando no histórico ano de 1994, quando o Plano Real foi implementado e vivemos o breve e doce período da paridade de 1 para 1, onde R$ 1 valia exatamente $1, uma ilusão de estabilidade que foi quebrada pela crise cambial de 1999, quando o câmbio flutuante revelou a fragilidade da nossa moeda e o dólar saltou para quase R$ 2 em um piscar de olhos. Ao observarmos o gráfico ano a ano, vemos os picos de incerteza em 2002 com a transição política, a breve calmaria da bonança das commodities entre 2004 e 2008, onde o real se fortaleceu temporariamente, para logo em seguida enfrentarmos a crise do subprime e o início de uma trajetória de desvalorização que parecia não ter fim, culminando nas crises políticas de 2015 e 2016, onde o dólar rompeu a barreira psicológica dos R$ 4 e nunca mais olhou para trás. Com a chegada da pandemia em 2020 e as instabilidades fiscais subsequentes que nos trouxeram ao cenário de 2026, o gráfico desenha uma verdade incontestável. O real é uma moeda de derretimento lento em relação ao dólar, e quem manteve 100% do seu capital em solo brasileiro viu seu patrimônio, medido em poder de compra global, diminuir drasticamente ao longo de 3 décadas, provando que o risco real não é investir no exterior, mas sim estar exposto apenas à moeda que mais perdeu valor entre seus pares ao longo da história recente. No centro do palco das finanças globais está o Standard & Poor's 500, ou simplesmente S&P 500, um índice que é muito mais do que uma lista de números. Ele é a elite corporativa do capitalismo moderno, reunindo as 500 maiores e mais influentes empresas listadas nas bolsas dos Estados Unidos, abrangendo desde gigantes da tecnologia como Apple, Microsoft e Nvidia, até titãs do consumo e da saúde como Walmart e Johnson & Johnson. Ao investir no S&P 500, você está comprando uma fatia do crescimento global, beneficiando-se de um índice que é autolimpante por natureza, onde as empresas que perdem relevância e eficiência são substituídas por novos unicórnios e potências emergentes, garantindo uma sobrevivência estatística invejável que entregou, historicamente, retornos médios nominais próximos a 10% ao ano em dólares por quase um século. A composição do índice é ponderada pelo valor de mercado, o que significa que você está sempre mais exposto às empresas que o mercado considera mais valiosas e promissoras, criando uma estratégia de surfar na onda dos vencedores, que sobreviveu a guerras, depressões, bolhas tecnológicas e crises sanitárias, consolidando-se como o benchmark definitivo para qualquer investidor que busca crescimento consistente e exposição ao que há de mais inovador na economia humana. O IVVB11 é o caminho mais clássico e eficiente para o brasileiro acessar essa potência americana, funcionando como um ETF que replica no Brasil o comportamento do famoso IVV da BlackRock nos Estados Unidos, mantendo uma correlação quase perfeita com o índice S&P 500 e permitindo que você invista diretamente através da B3 em reais, mas com seu patrimônio oscilando conforme a variação do dólar e das ações americanas. Sua grande estratégia é a acumulação automática. Todos os dividendos pagos pelas 500 empresas do índice não caem na sua conta corrente, mas são reinvestidos pela gestora na compra de mais ações dentro do próprio fundo, o que cria um efeito de juros compostos extremamente poderoso e eficiente do ponto de vista tributário, já que você só pagará imposto sobre o ganho de capital no momento da venda das suas cotas, permitindo que o montante que seria destinado ao governo mensalmente continue trabalhando para você por anos ou décadas. Olhando para o histórico do IVVB11 desde seu lançamento, vemos um gráfico de ascensão vigorosa, impulsionado pela combinação da valorização das Big Techs americanas e da depreciação do real, tornando-o o veículo ideal para o investidor que está na fase de construção de patrimônio, que não precisa de renda imediata e que deseja ver seu bolo crescer, sem as interrupções das taxas de corretagem e impostos sobre proventos que incidiriam em uma estratégia de recebimento direto.
Em contrapartida, surge o SPY11, um ticker que revolucionou a B3 ao trazer uma estratégia sofisticada de geração de renda inspirada no ETF americano SPY e das News, focando não apenas na valorização das ações do S&P 500, mas na distribuição agressiva e mensal de proventos para o investidor. Ao contrário do modelo passivo puro, o SPY11 utiliza uma técnica de gestão ativa chamada venda coberta de opções, onde o fundo possui as ações e vende o direito de compra dessas ações para terceiros em troca de um prêmio imediato. Esse prêmio, somado aos dividendos distribuídos pelas empresas, é o que permite ao SPY11 entregar rendimentos mensais que muitas vezes superam 1% ao mês, algo raríssimo para um investimento atrelado ao mercado americano. No histórico recente, o SPY11 tem se mostrado uma máquina de fluxo de caixa, permitindo que o investidor receba em sua conta todo mês uma parcela dos lucros do mercado americano convertida para reais, o que o torna a ferramenta favorita para quem já atingiu a independência financeira ou deseja utilizar os rendimentos para pagar despesas do dia a dia ou até mesmo reinvestir em outras classes de ativos, oferecendo uma camada de proteção adicional em mercados laterais ou de baixa volatilidade, onde o prêmio das opções compensa a falta de crescimento das ações. A decisão entre IVVB11 e SPY11 não deve ser baseada em qual rende mais em um curto período, mas sim em qual se alinha a seu momento de vida e a sua visão sobre os juros globais, pois cada um brilha em cenários macroeconômicos distintos e atende a perfis psicologicamente diferentes. O IVVB11 é o senhor dos mercados de bull market e juros baixos ou em queda, onde o otimismo impulsiona o crescimento das empresas de tecnologia e a ausência de travas na alta permite que o ETF capture 100% da valorização do S&P 500, sendo a escolha racional para quem tem sangue frio para aguentar volatilidade sem a necessidade de fluxo de caixa. Já o SPY11 é o herói dos cenários de incerteza, juros altos ou mercados que andam de lado, pois a venda de opções se beneficia da volatilidade e garante uma rentabilidade mesmo quando o índice principal está estagnado, sendo o porto seguro para o investidor que valoriza a previsibilidade do rendimento mensal e que prefere abrir mão de uma parte das altas explosivas, em troca de um pingado constante na conta que acalma a mente durante as quedas do mercado. Chegamos ao fim desta jornada visual e técnica pelo universo do investimento internacional, e agora a caneta está na sua mão para desenhar o futuro da sua própria liberdade financeira, escolhendo as ferramentas que farão de você um investidor global e resiliente às crises brasileiras. Se este mergulho profundo nos detalhes de IVVB11 e SPY11 ajudou a clarear sua visão e a entender como o dólar pode trabalhar a seu favor, não deixe esse conhecimento parar por aqui. Deixe seu curtir para que o algoritmo do YouTube leve esta aula para mais brasileiros que precisam proteger seu dinheiro. Inscreva-se no canal Quer Que Desenhe Economia para não perder nenhuma das nossas próximas análises detalhadas. E o mais importante, ative o sininho para ser avisado assim que o próximo gráfico for traçado. Agora eu quero saber de você, qual dessas duas estratégias faz mais sentido para o seu momento atual? O crescimento silencioso da acumulação ou o conforto da renda mensal caindo na compra? Deixe seu comentário abaixo, pois eu leio e respondo a cada um de vocês e vamos continuar construindo juntos uma comunidade de investidores que não apenas ganham dinheiro, mas entendem exatamente como a engrenagem do mundo funciona. Nos vemos no próximo vídeo.